iniciar o nosso compartilhamento de tela, não é? Então, vamos aqui. Vamos aqui dar uma olhada no nosso manual do professor, que vai mostrar para nós aqui os objetivos desse capítulo, né? Então, eu sempre gosto de mostrar os objetivos do capítulo, porque eles dão uma ideia, né, do que a gente vai experimentar, né? Então, estamos já no meio praticamente no início do capítulo 16 ainda, certo? E aí, deixa eu dar um zoom aqui nessa... Isso. Então, aqui esse é o manual do professor, que mostra os objetivos, né, de estudo, o objetivo de estudo sobre o capítulo 16, né? Então, como vocês sabem, o capítulo 16 tem como tema a linguagem e a filosofia analítica. Então, já introduzimos, né, esse capítulo no final do roteiro do mês de junho, e aí nós vamos dar uma revisada em alguns pontos antes de entrar no assunto de hoje. E aí nós temos aí o objetivo do capítulo, né? Então, o primeiro objetivo é introduzir a questão da linguagem como questão filosófica central e sua relação com o conhecimento e a comunicação. Então, quando estudamos a primeira parte da nossa aula, que foi aquela questão sobre a obra do pintor belga René Magritte, né? Isto continua não sendo cachimbo. Nós tivemos uma noção do que são as problemáticas filosóficas, né, debatidas nesse capítulo, a respeito do conhecimento e a comunicação, né? O segundo objetivo, compreender o sentido da filosofia analítica e da chamada virada linguística, né? Esse segundo objetivo, é o nosso tema de hoje, que ele vai se iniciar a partir da página 9, né? O terceiro objetivo é introduzir as principais temáticas da lógica da ciência e o círculo de Viena. Muito bem, então, vejam só, essa temática, esse capítulo 16, ele é um capítulo também que não apenas interage com a obra de arte, com a questão da estética, né, com o senso artístico em comunicação, quando um artista propõe, né, uma obra, né, seja ela uma pintura, seja ela uma escultura. Nós temos também, nessa temática, a questão também da comunicação científica, não é? Então, a nossa aula de hoje vai falar um pouco sobre essa questão, e vai iniciar essa questão aí. Por quê? Talvez você faça um questionamento, e eu até entendo esse questionamento, no sentido de dizer assim, mas professor, que relação nós podemos estabelecer entre a lógica da ciência, né, e a questão da obra de arte, da comunicação da obra de arte? A questão é que a lógica da ciência, a ciência, né, como tal, a última etapa de uma pesquisa científica é justamente a comunicação da pesquisa. E aí, vejam só, quando eu abro espaço dentro do pensamento científico para comunicação, então existe uma série de regras, existe uma série de convenções, vamos dizer assim, não é? Que são estabelecidas pelos comitês científicos, certo? De cada instituição. Normalmente, nós temos comitês científicos para quase tudo no mundo acadêmico, no mundo superior, não é? Mas, normalmente, cada instituição, instituição de ensino e pesquisa tem o seu próprio comitê científico. E para que existem esses comitês científicos? Para que as normas da comunicação, elas sejam, digamos assim, para que haja uma linguagem só, ou seja, para que os pesquisadores, né, ou os acadêmicos que se filiaram a uma determinada instituição,
possam, então, ter um referencial de pesquisa, né? Possam acrescentar à sua pesquisa procedimentos metodológicos, né, para seguir que respeitam as diretrizes científicas, né? Então, para se evitar também que se cometam desatinos, né, com seres humanos em nome da ciência, como foi também, como que aconteceu, por exemplo, nos campos de concentração nazistas durante a Segunda Guerra Mundial, onde muitas pessoas morreram em campos de concentração, porque, por exemplo, tentava-se pesquisar a resistência do ser humano, por exemplo, a determinados gases, né? Gases tóxicos esses, né? Então, assim, e aí também, no caso do Brasil, tem a questão das normas da ABNT, né? As normas da ABNT são universais, elas são seguidas por todo e qualquer comitê científico de qualquer instituição de ensino superior ou de pesquisa no Brasil, né? E aí tem toda aquela formatação com que objetivo? De padronizar a comunicação de uma pesquisa científica. Ou seja, quando nós temos ali a defesa de um artigo científico, né, seja como TCC, seja uma pesquisa mais abrangente de mestrado, né, uma dissertação, seja uma pesquisa mais específica ainda, mais refinada, uma tese de doutorado, né, tudo isso faz parte da última etapa da pesquisa científica, que é a comunicação, que é quando o cientista ele vem a público prestar conta do trabalho que ele realizou. Ou seja, ele vai colocar ali os objetivos do seu trabalho, né? A questão, a hipótese, a questão que norteou a pesquisa, os procedimentos metodológicos, se ele fez pesquisa de campo, se ele fez entrevista, não é? Se a análise é qualitativa, é quantitativa, não é? E aí tem aí vem as variáveis do estudo que ele achou, que ele encontrou, as principais conclusões, as indicações que ele faz para futuros estudantes, né, pesquisadores que queiram continuar a pesquisa que ele fez, ou ele mesmo depois seguir essa pesquisa no segundo momento, né? Então, tudo isso faz parte da chamada comunicação. E aí entra uma parte importante também, então nós vamos ter nesse capítulo também noções, tá bom, do pensamento científico no que diz respeito à filosofia da ciência, tá bom? Então, dito isto, vamos lá para a página 9. Vamos para a página 9, né? Virada linguística à filosofia analítica. Então, vamos começar aqui nessa página. Nem sempre, porém, o problema da linguagem ocupou um lugar central na história da filosofia. Entre os antigos, descobrir a lógica das coisas, o que chamamos atualmente de ontologia, era mais importante. Na filosofia medieval, a divindade e a relação entre o mundano e o divino ocupavam o centro das preocupações filosóficas. Na filosofia moderna, a ideia de razão e com ela a noção de sujeito era central para o pensamento filosófico e o conhecimento científico. Para boa parte dos modernos, avaliar nossa possibilidade de conhecer dependia de uma avaliação prévia das capacidades do sujeito. Entre o final do século XIX e o início do século XX, porém, o desenvolvimento da matemática e da lógica colocaram ambas no centro da discussão filosófica que as tomou como modelo para o estudo da linguagem. Então, observem aqui que o que nós chamamos de filosofia analítica vai também se desenvolver graças aí ao desenvolvimento da matemática e da lógica, certo? E aí vem a filosofia e toma esse desenvolvimento como modelo para o estudo da linguagem. Então, nós vamos ver aqui os primeiros, os precursores. O primeiro precursor é um lógico aí, chamado o alemão Gottlob Frege, tá bom? Então, ele é um filósofo da matemática e criador do primeiro sistema lógico formal moderno e, portanto, um dos pais da filosofia analítica. Suas datas são 1848,
1925. O outro nome é o filósofo inglês Bertrand Russell, ok? 1872, 1970. Então, o Bertrand Russell já está aí bem mais próximo de nós, né? Filósofo, lógico e ativista político. Então, esses dois aí, eles aventaram a seguinte hipótese, né? Eles colocaram a seguinte hipótese dentro da filosofia analítica. A linguagem comum do dia a dia esconde uma estrutura lógica cuja análise, ou seja, a decomposição de um conceito em partes mais simples, de forma a revelar a sua estrutura lógica, poderá resolver os principais problemas filosóficos, ou ao menos demonstrar que alguns desses problemas são falsos problemas, né? Eu falei isso aí na semana passada, em sala de aula, nas turmas que tiveram presencial comigo, né? Ou seja, as construções linguísticas cuja lógica é contraditória e os problemas deles derivados devem ser desconsiderados por não fazerem sentido. Então, essa é a principal proposta da filosofia da linguagem, tá bom? Então, esses dois cientistas aí, e filósofos também, acreditavam que, vamos pegar, por exemplo, um discurso, seja ele falado, né, gravado, seja ele escrito, né? A maioria dos discursos filosóficos são escritos. Então, vamos pegar esse discurso e vamos submeter ele a uma análise lógica, ou seja, vamos decompor ele de um conceito em parte mais simples, e aí nós vamos revelar, essa decomposição vai revelar a sua estrutura lógica. Ao fazer isso, então, esse método poderá resolver os principais problemas filosóficos, e aí demonstrar que parte desses problemas são falsos problemas, ou seja, são construções linguísticas cuja lógica é contraditória. E o contraditório deve ser desconsiderado por não fazer sentido na história da filosofia. Ok? Então vamos ver como é que a filosofia moderna lidou com isso, a filosofia dos séculos XVI a XVIII. Vamos ver aqui. Enquanto a filosofia moderna, de Descartes a Hegel, caracterizou-se por ser uma filosofia da consciência e do sujeito, a filosofia analítica visava a uma forma de análise conceitual que evitasse o dogmatismo dos racionalistas e sua crença no papel preponderante do pensamento para o conhecimento, ou no ceticismo dos empiristas, para quem não era possível conhecimento algum fora da experiência, e, consequentemente, não era possível o conhecimento metafísico que os racionalistas modernos acreditavam ser possível. Pois bem, nós estudamos, pelo menos os alunos que estudaram comigo, né, no segundo ano, essa temática da filosofia moderna. E essa temática ela tem duas perspectivas. A filosofia cartesiana, ela abordava a epistemologia, ou seja, a questão do conhecimento a partir de uma perspectiva do sujeito, certo? Então, a consciência do sujeito é que determinava o conhecimento. A filosofia dos empiristas tinha uma perspectiva do objeto, certo? Então, ou seja, eram duas visões distintas, eram duas visões contraditórias, né? Eram duas visões que é um problema que cai bem aqui na proposta de estudo da filosofia da linguagem, tá? Da filosofia analítica, tá bom? Então, vejam só, aí por conta dessa situação, então a filosofia analítica vai ser conhecida como a virada linguística. Por quê? Porque ela vai provocar uma verdadeira mudança de paradigma. Ela vai retirar do sujeito o papel primordial do conhecimento. Então, essa primeira fase da filosofia analítica é caracterizada pela investigação da sintase, né, e da semântica da linguagem. Por isso, eu falei para vocês em sala de aula que a pessoa que, digamos assim, mais adequada, digamos assim, não porque não tenha conhecimentos específicos, mas a pessoa que é mais indicada para trabalhar a filosofia da linguagem com vocês é o professor de língua portuguesa. Por quê? Porque a caracterização dessa filosofia é a investigação da sintase e da semântica da linguagem, que fazem parte do papel ali do trabalho de um professor de idiomas, né, do gramático, né, certo? Nesse sentido aí, tá bom? Bom, no segundo momento,
a filosofia da linguagem vai passar a considerar o uso prático e cotidiano da linguagem por meio dos chamados atos de fala, ok? Vamos dar uma olhada aqui no nosso roteiro, tá bom? Então, vejam só. O nosso roteiro, então, nós vamos continuar esse estudo da página 10 até a página 11, que é do realismo, do idealismo ao realismo, tá bom? Então, por quê? Porque o capítulo, a página 9, ela é uma temática que nós deveríamos ter apresentado na semana passada. Tá? Só que na semana passada a gente ainda vinha trabalhando a questão aí do pensamento da linguagem, tá bom? Então vamos analisar vamos continuar então o nosso conteúdo aqui na página 10. Muito bem. Então, do realismo ao idealismo. Então, vamos lá. Comum a todas as correntes da filosofia analítica é a rejeição do idealismo, isto é, doutrinas filosóficas que defendem que a realidade é, em seu fundamento último, um fenômeno mental. No idealismo subjetivo, os pensamentos estão nas mentes de sujeitos e o conhecimento é, portanto, subjetivo. As proposições e os enunciados linguísticos são, assim, atividades de sujeitos que conectam ideias, representações e conceitos. No idealismo objetivo ou absoluto, representado pelas filosofias pós-kantianas do chamado idealismo alemão, pensamentos não são atividades de mentes individuais, mas atividades ligadas à estrutura do próprio mundo, ele próprio racional. Então aqui nós temos essa divisão aqui, essa diferenciação do idealismo subjetivo, não é? E para o idealismo absoluto, ok? Então, a mais influente crítica de um filósofo analítico ao idealismo foi a produzida pelo filósofo britânico George Edward Moore, 1873-1958. De acordo com Moore, nossos juízos, ao contrário da concepção idealista, não se referem às nossas ideias, mas a conceitos independentes da nossa mente. Então vamos nos debruçar sobre isso aqui. Esses conceitos, então, seriam semelhantes às entidades platônicas, né? Mas existiriam na realidade concreta do mundo. Quais são as entidades platônicas aqui? São as ideias perfeitas, não é? Então, como vocês podem observar, a influência de Platão ela é muito grande, né? A gente pensa, quando a gente estuda filosofia contemporânea, moderna, perdão, e que nós estudamos lá no segundo ano, racionalismo versus empirismo, e depois, né, a solução que Immanuel Kant deu para esses problemas. Então a gente pensa, não, agora sim, acabou a influência platônica na filosofia. É um ledo engano, porque infelizmente Platão veio para ficar. Ele é o filósofo que mais tem, talvez, né, dos filósofos antigos, talvez tenha sido o mais persistente na história da filosofia. Então vamos lá. Para Moore, não cabe questionar a existência do mundo, como os idealistas fazem, mas interpretar os meios linguísticos por meio dos quais eles o fazem. Então, de acordo com o filósofo britânico, o objetivo do pensamento ou de uma sensação não pode ser confundido com o pensamento ou com a sensação enquanto ato individual e subjetivo, porque são objetos reais. Então, quando eu digo essa cadeira é vermelha, eu trato não apenas da minha percepção da cadeira ou da minha percepção do vermelho, mas faço referência a algo que independe das minhas percepções sensoriais a respeito da cor vermelha e da cadeira. Então, essa concepção filosófica é chamada de realismo conceitual ou platônico, por sua proximidade com a teoria das ideias de Platão. Então, a partir de Moore e da virada linguística,
o realismo passou a suplantar o idealismo como posição filosófica dominante, em especial nos países de língua inglesa. Ser e existir. Com a crítica ao idealismo, os filósofos analíticos produziram também novas reflexões de natureza ontológica, ou seja, a partir do prisma da lógica das coisas, isto é, teorias que procuram explicar o estatuto da realidade das coisas. Uma das mais curiosas foi a oferecida pelo filósofo austríaco Alexius von Meinong, 1853-1920. Ela pode, à primeira vista, parecer absurda, pois afirma que objetos irreais, unicórnios, por exemplo, de fato existem. Então, vamos ver como é que ele concebe essa existência aí. Imagine, porém, um matemático que busca justificar e fundamentar a sua ciência. Né? E aí ele faz a seguinte questão, ele levanta a seguinte questão: de onde vêm os números? Né? Qual o seu estatuto ontológico? Os números são apenas abstrações de coisas materiais ou são coisas reais existindo por si mesmas? Então, essa problemática é semelhante lá à questão lá do cachimbo, né? do quadro do cachimbo. Então, esses problemas levaram ao fortalecimento do ponto de vista platônico da ontologia contemporânea. Na perspectiva platônica, números têm existência anterior às coisas materiais. E é apenas por meio dos números, entre outros objetos conceituais, que as coisas do mundo sensível podem ser conhecidas e ter algum tipo de racionalidade. Então, a ontologia de Meinong diferenciava ainda frase e proposição. Nossos enunciados são expressos em linguagem natural, a língua comum do dia a dia, por meio de frases cujas estruturas podem ser analisadas gramaticalmente. Mas Meinong e também Russell defendiam que o conteúdo de uma frase independe da sua forma gramatical e proposição. Então, esta tem forma lógica e conteúdo. A prova disso é que uma mesma proposição pode ser expressa por diferentes frases. Trata-se, portanto, de uma entidade lógica. Então, por esse motivo, proposições podem ser verdadeiras ou falsas. No entanto, se uma proposição puder ser falsa, duas coisas podem ocorrer. Ou o expresso pela proposição não existe porque é falso, ou apesar de falso existe. Teríamos, então, de admitir, nesse caso, a existência de objetos irreais, falsos, como existentes, sendo reais tanto a verdade quanto a falsidade. Então, para evitar que esse paradoxo que Meinong distingue ser e existência. Assim, uma proposição falsa, por exemplo, acabo de ver um unicórnio, possui ser, isto é, eu fui capaz de proferi-la, mas não possui existência real. Então, podemos falar em unicórnios e seres alados, e comumente o fazemos, embora esses seres não existam realmente. Então, da mesma forma, uma proposição como o círculo é quadrado possui ser, mas não existência, pois se trata de uma proposição falsa. Sentido e referência. Se é por meio da linguagem que nos comunicamos, é por sua análise que encontramos os modos adequados de expressão do conhecimento que pretendemos comunicar. Ao analisá-la, porém, deparamos com questões filosóficas relacionadas à semântica, que é o estudo do significado das palavras e da relação entre os signos linguísticos e os objetos aos quais eles são aplicados. Depois de se preocupar com os aspectos lógicos da matemática, Frege produziu uma série de artigos nos quais investigava os fundamentos semânticos da linguagem. Para ele, era fundamental explicar não apenas o aspecto formal de uma ciência que pretende ser universal como a matemática, mas também os aspectos semânticos envolvidos na transmissão do conhecimento que uma ciência universal é capaz de produzir. Com isso, ele causou profundo impacto na filosofia da linguagem e deu início à filosofia analítica.
Frege estudou conceitos como função, objeto, identidade, negação, verdade e falsidade, entre outros. Mas sua mais conhecida investigação filosófica de conceitos semânticos é a que discute os conceitos de sentido e referência de uma expressão linguística. Se você ouvir a expressão Angenor de Oliveira, muito provavelmente não saberá de quem se trata. Entretanto, se você ouvir Cartola, talvez saiba que se trata do cantor, violonista e compositor brasileiro conhecido por seus sambas. Angenor de Oliveira e Cartola fazem referência à mesma pessoa, mas o fazem de maneira diferentes. No primeiro caso, utilizando o nome de batismo do músico, e no segundo, o nome artístico pelo qual o músico ficou conhecido. Pensar errado? Segundo Frege, nossos pensamentos são determinados pelo sentido que damos às expressões. Ao ouvir Angenor, talvez conheçamos o Angenor e muito provavelmente nos lembremos dele. Se o fizermos, esse será o sentido dado à palavra Angenor, um pensamento sobre uma pessoa com esse nome que por acaso é próxima de nós. A referência, no entanto, determinará a verdade ou a falsidade do nosso pensamento. Se tivermos pensado no Angenor que conhecemos pessoalmente, o pensamento se dará de forma equivocada, pois a expressão indica o Angenor, que é também Cartola, não o Angenor que conhecemos pessoalmente, muito embora pudéssemos ter conhecido o Angenor famoso. A abordagem fregiana considera o pensamento uma comunicação objetiva e, portanto, as intenções pessoais são ignoradas. Assim, o pensamento possui sempre um sentido e, em expressões completas, uma referência. É possível que uma expressão tenha apenas sentido, mas não se refira a nada. Nesse caso, além de incompleta, ela não é nem verdadeira e nem falsa. Para isso, ela deve ter alguma referência. Se associarmos o sentido à referência errada, o nosso pensamento será, dessa forma, levado ao erro. Muito bem. Então, aqui nós temos, ampliando o foco, descrição, definição e denotação. A teoria fregiana causa alguns problemas, pois torna proposições que se referem a seres inexistentes ou que não se referem a nenhum ser específico misteriosas ou incompreensíveis. Dizer, por exemplo, algum cientista descobrirá a cura do câncer nos próximos anos, ou o rei da França é careca, são respectivamente descrição indefinida, qual cientista, né, e descrição definida, o rei da França, embora não denotem, isto é, não se refiram a algo real. Então, para resolver o problema da denotação e do ser de proposições, que além de falsas, como afirmar que algum cientista descobrirá a cura do câncer, pressupõe coisas que não existem, né? A França não tem rei. Russell desenvolveu a teoria das descrições definidas. Então, a solução de Russell foi analisar a sentença e traduzindo em simbologia lógica. Uma vez que o referente, o rei da França, não existe, tanto o rei da França é careca, quanto o rei da França não é careca, são falsas proposições. Isso, porém, não é possível, pois o princípio lógico do terceiro excluído diz que uma proposição ou é falsa ou é verdadeira. O que fez, então, Russell? Ele considerou o rei da França é careca uma proposição complexa, isto é formada por mais de uma proposição. Para cada proposição, a sua estrutura poderá ser representada por uma variável, o nome próprio de Frege, aquilo que a frase se refere. Então, desta maneira, proposições podem ser verdadeiras ou falsas, dependendo do objeto que preencherá a variável. Então, observem a proposição rei da França é careca. Ela pode ser decomposta da seguinte forma. A. X é rei da França.
B, Y é careca. E C, X é Y. Então, pode-se dizer, então, que a proposição para todo Y existe algum X, que é o rei da França, é falsa, pois qualquer que seja o valor de X, por exemplo, Jean, Pierre, Lucien, ou qualquer outro francês vivo, a proposição é sempre falsa, pois não há reis na França. Outras proposições, porém, poderão ser verdadeiras caso a variável seja preenchida por uma referência cuja denotação a torne verdadeira. Então, aqui nós encontramos a substituição. Observem aqui que a solução proposta por Russell substitui as sentenças por uma linguagem simbólica, por uma linguagem matemática, tá bom? E isso foi proposto para evitar situações como essa aqui que nós acabamos de ver aqui, propostas pelo filósofo Frege, né? Ou seja, de que determinadas sentenças, tá, mesmo denotando seres irreais, como unicórnios, por exemplo, passam a ser verdadeiras, ok? Então aqui vocês podem ter, então, podem ver, então, a natureza das nossas questões abordadas aqui nessa temática de filosofia analítica.